Saudações, amigos do canal, tudo bom? Meu nome é Alex Pino e hoje eu vou falar um pouquinho sobre os fatores que influenciam nas cores dos canários. Muita gente me pergunta em relação a manejo, a acasalamento, como faz para melhorar a cor, o que é que faz com que as cores dos pássaros percam brilho, ganhem brilho. Essa série de perguntas que assim eventualmente é feita para mim me acendeu uma luz de fazer um vídeo de uma certa forma assim relatando ou conversando em relação aos vários fatores que podem influenciar na coloração dos canários, tá certo? Então assim, eu listei alguns tópicos, vou falar de maneira resumida, não vou entrar a fundo. Primeiro que talvez eu não tenha esse conhecimento profundo em alguns dos tópicos e também porque ia ficar um vídeo muito grande, muito maçante, e a intenção do vídeo é falar que existem vários fatores que podem alterar ou que acabam influenciando a cor de um canário, tá certo? O principal, o que eu coloquei no top 1 de fatores é ele, o fator genético. Sempre, na minha opinião, a genética ela é responsável assim pela maior parte da cor de um pássaro. Ou seja, o potencial genético, o que está gravado ali nos genes do pássaro para que ele mostre visualmente a sua coloração. O que é que eu quero falar com isso? Resumindo, assim, se um pássaro tende a ser um pássaro amarelo-limão, geneticamente falando, ele está programado a isso. Existem também pássaros que tendem, por exemplo, a ser um amarelo mais dourado, tá certo? Isso é possível sim. Vermelho, prateado, branco, fundo branco. Então assim, o potencial genético e a forma com que esses genes trabalham as características da coloração dos pássaros, na minha humilde opinião, é o principal. Não há outros fatores que façam com que determinadas características previstas geneticamente sejam modificadas, tá certo? Eles podem até influenciar, tá certo? Mas se não tiver lá a propriedade genética, o potencial genético, a programação genética estabelecida, não adianta outro fator que não vai chegar naquele ponto que é o que a gente deseja, tá certo? Uma outra questão assim muito importante é a dieta, ou seja, o fator alimentar. De uma certa forma, uma série de alimentos acabam por influenciar na cor dos pássaros. Óbvio, ou melhor, óbvio ficou meio assim, meio estranho, né? Mas assim, vamos tentar explicar um pouquinho porque óbvio. A cor, e aí eu vou deixar ao lado da melanina, pouquinho ao lado, vou falar da melanina de forma bem resumida agora, não vou entrar na questão melanina, vamos falar do lipocrom. Basicamente, só para explicar direitinho, na plumagem do pássaro existem dois tipos de pigmento, melanina e lipocrom. A melanina é aquela tonalidade mais escura, tá certo? Preto, marrom, esse tipo de coisa. Vamos deixar um pouquinho à parte. Vamos lidar um pouquinho agora com a questão do lipocrom. Lipo, gordura. E normalmente, ele está associado com a dieta, tanto a potencialização do que está previsto geneticamente, como a depreciação daquilo que está previsto geneticamente. Então ele acaba por atrapalhar o potencial grande do pássaro, tá certo? E acaba como ajudar também em relação àquilo que está programado, digamos assim, geneticamente falando. Então a alimentação é essencial, é fundamental. Simples. Se você fornece a um canário somente alimentos isentos de pigmento, que tem a quantidade baixíssima de luteína, de zeaxantina,
de qualquer tipo de caroteno, há uma tendência forte desses pássaros ter um impacto na coloração. Haja vista, por exemplo, os vermelhos de asa branca, tá certo? Obviamente que tem a questão genética, depois eu posso até fazer um vídeo sobre isso, mas a alimentação também é fundamental para que os vermelhos de asa branca, de penas longas brancas, vamos falar assim, porque não é só a asa, o rabo também, tenham aquele pouquíssimo ou quase nenhum lipocromo ali nas penas. Então a alimentação é fundamental. Simples. Se você dá um alimento com bem caroteno, ele vai para aquela linha. Se não, não. Então se você pegar um canário amarelo e dar um pigmento vermelho, ele vai ficar cheio de mancha vermelha. Da mesma forma, se você pegar um canário vermelho e der um pigmento amarelo, ele vai ficar com penas alaranjadas, amareladas. Então a alimentação também é fundamental. Se ela tem uma quantidade certa de gordura ou não, lembrando que o lipocromo, de uma certa maneira, ele é influenciado pela gordura, tá certo? Então assim, a alimentação é fundamental. Por isso que existem várias restrições, principalmente para quem compete com canário de cor. Existem várias limitações no fornecimento dos alimentos, porque a depender do alimento pode causar um déficit, pode prejudicar aquilo que está programado geneticamente, beleza? Vamos falar agora também um pouquinho, a gente falou de alimento, a gente já sabe que a alimentação, o que o pássaro consome influencia na cor dele, já falei. A gente já falou que a parte genética é fundamental, na minha opinião, o principal. Não há mágica que seja feita, não existe isso, para transformar um canário que não tem um bom potencial genético em um canário de boa cor, não existe. Então ele tem que ter sim a característica genética para que ele tenha uma determinada cor e que essa cor seja a contento. Uma outra questão também ela faz assim, de uma certa maneira, uma importância, que é a questão ambiental externa. E aí a questão ambiental influencia, e aí eu peguei dois exemplos. Primeiro, a luminosidade, raios solares influenciam na cor dos passarinhos? Sim, influenciam nas cores dos canários principalmente. Por isso que tem aquela máxima de se evitar canários que tem, por exemplo, que ter felmelanina, ou aqueles canários que tem que ter um lipocromo vermelho. Por isso que a gente vê na literatura e vê criadores sempre falando de que evite dar sol ou colocar o pássaro muito tempo exposto ao sol. Por quê? Porque o sol, um aspecto ambiental, impacta na cor, melhor dizendo. Outro tipo de situação ambiental que impacta na cor é o estresse. O estresse impacta na cor, mas como, Alex? Gente, o estresse, ele muda o metabolismo no pássaro. Se a cor do pássaro ele também é influenciado por uma questão de alimentação, genética e de outros fatores que eu vou falar a seguir, e se um pássaro está estressado, ele não está funcionando adequadamente. E isso vai impactar na cor dele, tá certo? Aspectos sanitários também são importantes, eu coloquei. São os 4 principais, na minha opinião, aspectos que podem influenciar. Genético, a parte alimentar, a parte ambiental e a parte sanitária. Alex, o que é que você quer falar com aspecto sanitário? Quando eu falo sanitário, eu estou me referindo à saúde do animal. Uma situação muito similar ao estresse, a saúde é importantíssima. Se o pássaro não está pleno na sua capacidade, se ele não está saudável, ele não vai conseguir expressar tudo que aquela programação genética lhe permitiria. Então assim, um pássaro é comum, muito comum. Por exemplo, você tem assim 2 filhotinhos. Um saudável, você dá alimento, ele desenvolve bem e tal. E tem aquele outro filhotinho que por uma determinada circunstância ou ficou doente ou foi mal alimentado, sabe aquele que cresce meio que amarrado e aí começa a emplumar. Quando você compara a plumagem desse que teve dificuldade, que foi mais raquítico, a plumagem não é igual, não tem a mesma cor. Por quê? Porque a saúde dele não permitiu que ele mostrasse
toda a sua programação, ou todo o seu vigor, o seu potencial de cor. Então assim, eu coloquei esses fatores, aqui é um tanto quanto mais assim teórico, estou aqui pisando em ovos para tentar tornar mais prático, mais entendível, e mostrando para vocês que assim, canaricultura é um negócio muito bacana, mas não existe uma receita única, ou não existe um ponto único. Tudo é importante. Então assim, a gente tem que ter, se a gente quer ter um pássaro de uma cor bastante satisfatória dentro do padrão, uns bichos bonitos, a gente tem que ter potencial genético, nós temos que fornecer alimentação adequada e de boa qualidade que possuam ou não os carotenos que nós desejamos para potencializar a cor daquele pássaro. Nós deveremos criar esses pássaros em um ambiente que permitam que o pássaro tenha um bem-estar, que ele não fique de uma certa maneira estressado. Nós temos também que tomar cuidado em algumas determinadas cores, com algumas determinadas características, em relação à luminosidade, principalmente incidência solar. E também, por último, mas não menos importante, o aspecto sanitário, a saúde do pássaro. O pássaro, para mostrar uma boa cor, ele precisa estar saudável, beleza? Então assim, foi um vídeo que eu fiz aqui agora, me veio na cabeça esse tema, é um tema que eu acho interessante, de uma certa maneira, ilustra tudo que é impactante na cor do canário e foge um pouquinho, ou demonstra um pouquinho para as diversas pessoas que sempre me perguntam de manejo, que o segredo nem sempre é o manejo, tá certo? São vários fatores que podem impactar na coloração do pássaro. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência de vocês, desejo a todos um excelente final de semana, um excelente início de criação para quem já está começando a criar, e nos vemos, se Deus quiser, em um próximo vídeo.